Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Uma ótima noite para cada um, certo? Mais uma vez estamos aqui para continuar com o nosso mini curso. Hoje é sexta-feira, né? Penúltimo dia, né? Que amanhã é o último dia, penúltimo dia do nosso curso, e vamos dar prosseguimento aos assuntos relacionados à temática problemas de aprendizagem em crianças. Mais uma vez, para quem não viu os vídeos anteriores, mas eu peço por gentileza que vocês vejam para que vocês compreendam essa parte que eu vou estar falando hoje, certo? Meu nome é Reidson Andrade, eu sou estudante do curso de Psicopedagogia do Centro Universitário Ninter, do Polo de Ilhéus, e estou ministrando este curso sobre problemas de aprendizagem em crianças e dedico com todo carinho, este curso para vocês, tá bom? Vamos continuar. A gente parou em alguns conceitos sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Muito falado atualmente, certo? E aqui eu deixei hoje um pouquinho o slide e fui diretamente para a página aqui da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Existe uma associação, gente, que investiga, trabalha em cima do déficit de atenção, para você ver quão importante é conhecer este transtorno, né? E quão existe profissionais aí que estão empenhados em estar trabalhando cada vez mais, investigando cada vez mais sobre tratamentos, sobre como é que se diz? Sobre prevenção também, porque alguns estudiosos dizem que o TDAH ele é um transtorno adquirido através de algumas situações que acontecem na vida da pessoa. Não sei se é verdade, não consegui ver ainda nenhum artigo que prove isto, certo? A princípio sabemos que é um transtorno neurobiológico, que está relacionado aí com os neurônios, né? É um transtorno relacionado ao problema nos neurônios e é algo mais biológico, ou seja, algo também relacionado à questão da, como é que se diz, do próprio ser humano, né? Vamos dizer assim. De causa genética, gente. Ou seja, neurobiológica de causa genética, que tá aqui logo abaixo, eu vou estar lendo para vocês. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, é um transtorno neurobiológico de causas genéticas, ou seja, acredita-se que o TDAH ele é um transtorno que pode sim ser transmitido de pai para filho. Ele é considerado um transtorno hereditário, certo? E vamos supor, os pais estão aguardando a vinda de um neném, certo? E aparentemente não se fez o diagnóstico nem na mãe nem no pai que possam ter tido não, porque o TDAH é um transtorno que na maioria das vezes acompanha a pessoa pro resto da vida. Ele pode se tornar, que nem eu falei aí da descalculia, da dislexia, ele é algo que pode se tornar crônico, certo? Ele, aqui ó, acompanha o indivíduo por toda a sua vida, então ele pode sim ser como é que se diz? Acompanhar o indivíduo por toda a vida dele, entendeu? Então, ele é um transtorno que pode ser passado de pais para filho. Então, muitas das vezes temos adultos aí que nunca se descobriu-se que eles tinham esse transtorno e aí porventura se envolvem, tem uma relação e esperam um neném. A probabilidade daquele neném vir com esse transtorno é muito grande, certo? Então, somente profissionais na área pode identificar se essa criança futuramente
vai ter esse transtorno ou não. Depende de muitas coisas, mas sim, ele é considerado um transtorno hereditário. Certinho, vamos continuar aqui. Eu entrei logo nesse site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Por quê? Porque ela nos traz alguns dados, né? Que é importante aqui vocês saberem. Só que também, quando eu terminar aqui de fazer a leitura e explicando sempre a vocês o que eu estou lendo, eu vou estar indo numa página de um profissional que eu admiro muito. Ele é neuropediatra, Dr. Clay Brits. A esposa dele também é maravilhosa. Só que eu não me lembro o nome dela agora. Eu acho que é Luciana Brits. Ela é psicopedagoga, especialista em psicomotricidade, e ele é neuropediatra. Ele atende aí um monte de criança, e lá onde ele mora, não me lembro onde é que ele mora. Ele é vivo, viu? E ele apresenta diversos trabalhos maravilhosos. Eu faço acompanhamento dele nas redes. E eu vou mostrar para vocês algumas sugestões, né, dele como profissional, já atuante há muito tempo no mercado da educação, né, acompanhando as crianças. Eu vou estar mostrando as curiosidades sobre o TDAH e algumas maneiras de estar ajudando crianças que sofrem com esse transtorno, tá bom? Mas primeiro vamos estar lendo esses conceitos aqui na própria Associação Brasileira de Déficit de Atenção, certo? Bom, o TDAH se caracteriza por sintomas de desatenção. O indivíduo que apresenta desatenção constante, inquietude e impulsividade. Ou seja, o indivíduo que apresenta desatenção, inquietude e impulsividade, a criança que apresenta esses comportamentos, ele é chamado às vezes de DDA, distúrbio de déficit de atenção. A princípio ele só vai... não, ele não tem TDAH, né? Mas um educador que já tem esse conhecimento da educação inclusiva, ele fala, não, ele só tem distúrbio de déficit de atenção. Vai achar que ele só vai ter um distúrbio. Lembra do que eu falei do distúrbio? Né? Que o distúrbio é um mau funcionamento de uma parte do nosso corpo, de algum sistema do nosso corpo. Pode ser o sistema digestivo, pode ser o sistema cerebral, pode ser o sistema dos mais diversos. O sistema sanguíneo, porque nosso corpo é composto por vários sistemas, né? Que dentre eles temos os processos e tal, para que haja o funcionamento, né? O melhor funcionamento do nosso corpo. Então, qualquer mau funcionamento desses processos, desses sistemas, considera-se que haverá um distúrbio, tá bom? Que, como eu falei para vocês, pode estar relacionado com qualquer parte do nosso corpo, mas muito frequentemente o distúrbio é mais característico de um mau funcionamento de uma parte de nosso cérebro. Lembrando que o nosso cérebro é muito grande. Claro que não tão grande como o de um elefante, né? Já se tem aí pesquisas falando sobre o cérebro do elefante, que é o maior que tem no planeta. Mas o nosso cérebro, gente, ele é grande sim. A gente pensa assim, porque fulano tem a cabecinha, fulano tem a cabeçona, fulano tem... Não, isso não tem nada a ver com a questão do tamanho, né? Mas sim, o nosso cérebro é grande, ele tem muitas áreas e sub-áreas muito importantes que estejam funcionando muito bem. E nós precisamos cuidar dele da melhor forma possível, porque é a partir dele que todos os outros processos do nosso corpo funcionam perfeitamente. Então é a partir do cérebro que temos os movimentos, né, voluntários. Por que voluntários? Porque os movimentos involuntários do nosso corpo,
o nosso cérebro, ele não comanda. É algo, assim, incrível do nosso corpo, né? Ter os movimentos involuntários, aqueles movimentos que o nosso cérebro, ele não consegue controlar. Agora, os voluntários são aqueles que a gente consegue controlar. Como, por exemplo, a gente mexer a mão, mexer os olhos, né? Mexer a boca, tipo, mexer os pés. Então, esses são os movimentos voluntários, aqueles que a gente consegue executar através de um comando do nosso cérebro. Quando o indivíduo não faz isto, é porque está tendo algum problema justamente no cérebro. E aí precisa ser investigado. Para que consiga fazer uma intervenção nessa pessoa, nessa criança, claro, de preferência, gente, porque o meu foco é as crianças neste curso, para que consiga identificar o que está acontecendo e consiga fazer uma intervenção o mais breve possível, certo? Da melhor maneira possível. Certinho? Então, geralmente, as pessoas, quando os profissionais aí da educação, principalmente da educação, quando vê a criança com desatenção, não consegue prestar atenção de jeito nenhum, não fica quieto, tem uma inquietude terrível, que é o que eu falei, lembra da menininha? Gente, ela tinha todos os comportamentos de quem sofre com TDAH. Ela não ficava quieta, ela era desatenta. Eu falava com ela aqui, daqui a pouco eu perguntava a ela o que foi que eu falei, mesmo falando na linguagem dela, porque esse negócio de falar difícil pra mim, só quando eu tiver em uma roda assim de pessoas que eu não conheço. Aí, quando eu me sinto à vontade, gente, eu falo, eu sou eu sou a brasileira baiana, assim, mais simples que você possa imaginar, eu acho. Eu falo bem, assim, linguagem coloquial, né? Minha linguagem é muito coloquial, minha linguagem é muito... como é que fala, Jesus? Simples, né? Eu não uso muitas palavras difíceis para poder falar com as pessoas. E com as crianças não é diferente. Eu procuro falar da mesma forma que elas falam comigo, da forma mais simples possível para que elas me compreendam. E eu falava com ela, eu falava, ô tia, cuidado, tia, não faz isso e tal. Ela não tinha jeito, gente. Ela sempre era inquieta, impulsiva, fazia as coisas de um jeito. Depois ela falava, ô tia, me desculpe. Eu não sei o que me deu vontade de fazer isso. Gente, teve uma vez que ela abriu o armário dos professores, só para vocês terem ideia. Mas era uma fofa. Mesmo nos momentos assim que eu tava bem um pouco estressada por conta da bagunça generalizada dos outros alunos, que não era só ela, viu? Que apresentava esses comportamentos. Existiam outros dois que eu não citei. E aí, quando ela tava lá, tava todo mundo distraído, contando historinha, né? Quando eu pensei que nela, levantou. Eu falei, menina, venha. Venha porque não pode ficar aí perto do armário, pra você não abre não, porque eu fico preocupada de cair alguma coisa em cima de você e tal. Ela não me ouviu, gente. Ela foi lá e forçou o armário que estava trancado com chave. Forçou de um jeito tão intenso que ela conseguiu abrir. Foi tipo um arrombamento desses armários de escritório. Eu fiquei pasma quando eu vi. Eu falei, menina, o que tu fez, criaturinha de Jesus? Ela abriu, tia, me desculpe. Então, gente, é algo que acontece que ela não tem meio que um controle. Ela não consegue discernir o que tá certo e o que tá errado. Ela simplesmente vai lá e faz. Entendeu? Então é necessário ter um profissional. Eu gostaria de ter feito um acompanhamento melhor com ela, né? Poder ajudar melhor ela, mas infelizmente eu encontrei muitos, imensos obstáculos que não me permitiram, ajudar ela. É uma pena, né? Muito grande. E aí, quem não conhece o TDAH, já diz logo que a criança não tem TDAH, não. Ela possa ser que tenha um distúrbio de déficit de atenção. Em inglês também é chamado de ADD, o ADHD, ou AD/HD.
né? A princípio, sabendo-se do histórico da criança, pode dizer que ela tem um DDA, certo? E aí tem gente que ainda acha que não existe o TDAH, mas existe sim, viu, gente? Ele é reconhecido oficialmente por vários países e pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, tá vendo? Em alguns países, como os Estados Unidos, portadores de TDAH são protegidos pela lei quanto a receber o tratamento diferenciado na escola. Oh, gente, isso aí seria tão bom. Nas escolas públicas, principalmente, porque nas particulares já se sabe que a estrutura das particulares, espera-se, na verdade, que as particulares tenham toda uma estrutura, né, muito bem feita para receber não só portadores de TDAH, como de outros distúrbios, de outros transtornos, né? Ou que sofram com síndromes das mais diversas, que talvez eu fale um pouquinho também sobre as síndromes, mas o meu foco são os transtornos, os distúrbios e as dificuldades. Que vocês vão perceber, não sei se vocês já perceberam, que os transtornos, distúrbios e as dificuldades, eles se assemelham muito. Então é muito difícil de você diferenciar um do outro. Por isso a importância da investigação, por isso a importância de um profissional estar acompanhando a criança quanto às dificuldades que ela apresenta, certo? Então, aqui está falando, não existe controvérsia sobre a existência do TDAH, isso aqui não nos interessa. Porque algumas pessoas insistem que o TDAH não existe. Não sei, certo? Mas não sei se isso é relativamente importante, né? A gente aprender. Não, acho que não é importante aprender, não. Aqui, o TDAH é comum? Ele é o transtorno mais comum em crianças e adolescentes encaminhados para serviços especializados. Ele ocorre em 3 a 5% das crianças em várias regiões diferentes do mundo em que já foi pesquisado. Em mais da metade dos casos, o transtorno acompanha o indivíduo na vida adulta, embora os sintomas de inquietude sejam mais brandos na fase adulta. Geralmente, inquietude, que é um dos sintomas aí do transtorno, do TDAH, ele é mais frequente na infância e na adolescência. Então, quanto antes identificar, quanto antes se investigar, o melhor tratamento aquela criança, aquele adolescente irá receber o quanto antes. Então, possa ser que, como foi falado aqui, que acompanhe a pessoa a vida toda, esse transtorno. Mas se for feito um tratamento, como é que se diz? Um tratamento o quanto antes, se for feito um tratamento quanto antes, com esse que já foi diagnosticado com TDAH, com certeza o tratamento vai ser muito mais eficaz do que aqueles que só vieram identificar o TDAH quando ele já estava na fase adulta. Então há uma importância muito grande de se investigar logo, assim como outras doenças, como doenças, né, existentes aí no nosso mundo, que são diversas. Né? Infelizmente, atualmente só se fala no Covid, no SARS, mas existem diversas doenças que quanto antes forem identificadas e for tratada, melhora as chances de cura, né? Melhora as chances de tudo, né? Daquele indivíduo se sair da melhor maneira possível daquela situação. Quais os sintomas do TDAH? Os sintomas se caracterizam por uma combinação de 2 tipos de sintomas. Vamos lá. Como eu falei para vocês, temos a hiperatividade e a impulsividade. Muito comum quem sofre com TDAH são esses comportamentos e sintomas aí. O TDAH na infância, em geral, se associa a dificuldades na escola e no relacionamento com demais crianças, pais e professores. As crianças são tidas como avoadas, vivendo no mundo da lua, geralmente estabanadas. Essa menina tinha todas essas características.
E com bicho carpinteiro ou ligadas por um motor. Aqui ele tá falando na linguagem coloquial, né? Tá usando até as aspas, porque quando a linguagem não é muito adequada, a gente usa as aspas aí pra fazer um destaque, né? Vivendo no mundo da lua. Isso não existe, gente. Então, por esse motivo, aí coloca as aspas. Então, geralmente, as crianças que têm os sintomas do TDAH, elas são realmente mais avoadas, são estabanadas, são tidas como bicho carpinteiro, ou ligadas no motor, ou ligadas na tomada. Tá, gente? É necessário compreender aí essas crianças que apresentam esses comportamentos. Geralmente, o TDAH é mais frequente em meninos. Eu já li alguns artigos que dizia isso, que o TDAH é muito mais frequente em meninos do que em meninas. Não sei o porquê. Eu não me lembro se tinha um motivo. Mas, segundo investigações, segundo dados aí das pessoas, inclusive acho que dessa associação também deve ter esses dados, é muito mais frequente nos meninos. Os meninos tendem a ter mais sintomas de hiperatividade e impulsividade do que as meninas, mas todos são do tipo desatento. Os meninos ele apresentam mais os sintomas do que as meninas. Claro que não quer dizer que as meninas não vão apresentar também impulsividade e hiperatividade. Pode apresentar sim. Então, quando você vê uma criança virada no 70, já dei outra sugestão aí de linguagem coloquial. Quando você vê uma criança virada no ai, fazer que nem minha avó, muito provavelmente ela pode apresentar esse transtorno. E se você puder ajudar, conversando com os pais da criança, vai ser o melhor a ser feito, tá bom? Para que seja feita a intervenção o mais breve possível. Crianças e adolescentes com TDAH podem apresentar mais problemas de comportamento, como, por exemplo, dificuldades com regras e limites. Dificuldades com regras e limites. Também é algo que as pessoas que sofrem com TDAH, as crianças, elas têm dificuldade com jogos de regras, com limites, com dizer, por ali para aquele lugar não pode abrir aquela porta, não pode mexer ali porque não é seu, não é meu, certo? Não pode quebrar. Então, as crianças que sofrem com TDAH dificilmente vai conseguir compreender essas regras, esses limites. Tá vendo? Aqui já tá falando aqui o que acontece nos adultos, eu não quero, não é relevante, porque o nosso foco são as crianças, né? E aqui temos as causas do TDAH. Essa associação, ela dita algumas causas do TDAH. Vamos lá ver quais são as causas do TDAH. Já existem inúmeros estudos em todo o mundo, inclusive no Brasil, demonstrando que a prevalência do TDAH é semelhante em diferentes regiões, o que indica que o transtorno não é secundário a fatores culturais, ou, no caso, né, as práticas de determinada sociedade. Ou seja, o TDAH ele não é proveniente de fatores culturais, ou não é proveniente de práticas culturais das regiões do nosso mundo. Ele é proveniente de outra situação, né? O modo como os pais educam os filhos ou o resultado de conflitos psicológicos. Então, também não é proveniente de como os pais educam seus filhos ou resultado de conflitos psicológicos. Ou seja, o TDAH ele não é resultado de conflitos psicológicos, segundo dados dessa associação. Estudos científicos mostram que portadores de TDAH têm alterações na região frontal, região frontal do nosso cérebro, e tem alterações na região frontal e as suas conexões com o resto do cérebro. Tem alterações, segundo esses dados aqui, estudos científicos, o problema do TDAH está relacionado com o funcionamento dessa região frontal com as suas conexões com o resto do cérebro. Lembre-se que o cérebro ele se comunica,
Lembra que a parte direita é a metade da parte direita do nosso cérebro comanda o lado esquerdo do nosso cérebro e a grande parte do nossa parte esquerda comanda a nossa parte direita. Para você ver como o nosso cérebro ele se comunica o tempo todo. O tempo todo eles estão se comunicando justamente através dos famosos neurônios, né? Que possuem terminações nervosas aí, que através dele é passado todas as informações, os comandos para o nosso cérebro executar. Tá certo? Então, a região frontal orbital é uma das mais desenvolvidas no ser humano, em comparação com as outras espécies de animais, e é responsável pela inibição do comportamento, isto é, controlar ou inibir comportamentos inadequados, pela capacidade de prestar atenção, memória, autocontrole, organização e planejamento. Olha, mais informações tivemos aí acerca da região frontal e mais funções que ela nos dá, né? Que, em comparação com outros animais, a questão do comportamento, de controlar ou inibir comportamentos inadequados, né? Saber distinguir aí o que está certo, o que está errado, a capacidade de prestar atenção, ó, enfocar, de memorizar, de possuir autocontrole, organizar-se, ter uma determinada organização e se planejar, está se algum dessas funções da parte frontal do nosso cérebro estiver deficiente, muito provavelmente esta pessoa aparentemente está apresentando o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. O que parece estar alterado nesta região é o funcionamento de um sistema de substâncias químicas chamados os neurotransmissores. Lembra que eu falei que os nossos neurônios, eles se comunicam entre eles por terminações nervosas. E para que eles se comuniquem, existem os chamados neurotransmissores, que são, gente, hormônios. São hormônios que têm essa função de neurotransmissor. E temos aí a dopamina. O nosso corpo ele produz isso, viu? Para que ele produza isso é necessário estarmos nos alimentando bem, é necessário estarmos dormindo muito bem, é necessário, como é que se diz? Muitas coisas que nos é necessário fazer para que esses neurotransmissores funcionem da melhor forma possível, certo? Isso não quer dizer que as crianças que apresentam TDAH ou qualquer outro transtorno não estejam fazendo isso, certo? Possa ser que eles façam isso, mas infelizmente aquele cérebrozinho daquelas crianças não está funcionando como deveria. E por isso que aparenta esses comportamentos. Mas nós que não tivemos nenhum diagnóstico de nenhum transtorno, de nenhuma outra doença, mais do que tudo, necessitamos cuidar muito bem da nossa saúde, para que esses neurotransmissores funcionem adequadamente, correto? Vamos continuar aí? Então, os neurotransmissores, principalmente a dopamina, a neuroadrenalina, imagino que você já deve ter visto esses nomes aí. Eles passam informação entre as células nervosas, né, os neurônios, lembra? Existem causas que foram investigadas para estas alterações no neurotransmissor da região frontal e suas conexões. Tá vendo aí, gente? Segundo esses dados aí da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, uma das causas do TDAH está relacionado com essas transmissões, esse mau funcionamento dos neurotransmissores, os neurônios, certo? Que passam as informações
da parte frontal do nosso cérebro com o restante do nosso cérebro, certo? Então, quando há um mau funcionamento dessa região, o indivíduo vai apresentar esses comportamentos que eu apresentei a vocês. Tá bom, gente? A gente dá prosseguimento no próximo vídeo de hoje, certo? Espero que vocês realmente estejam gostando desse vídeo. Mais uma vez, perdão pelas palavras meio confusas, meio embaralhadas, né? Porque eu confesso pra vocês que toda vez que eu venho fazer o vídeo dá um friozinho na barriga. Mas a partir do momento que eu me sinto à vontade, eu consigo levar de boa, né? Eu consigo levar de boa aí o vídeo. Mas se em algum momento eu falei alguma palavra meio confusa, me perdoem, certo? Como eu falei pra vocês, nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a erros o tempo todo, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. E por agora é só. No próximo vídeo vamos dar prosseguimento sobre TDAH e sobre outros transtornos muito frequentes nas crianças, tá bom? E vou ver se dá tempo eu mostrar para vocês aquilo que eu falei sobre a página do Dr. Clay Britz, né? Ele é neuropediatra muito famoso hoje no Brasil, ele é brasileiro, viu, gente? E eu vou estar dando aí algumas dicas de como ajudar quem sofre com esses problemas, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.